Olá, tudo bem? Bem-vindo de volta ao nosso curso de Google Planilhas. Na aula de hoje vamos criar nossa primeira planilha, vamos aprender como digitalizar, como colocar os dados dentro de uma planilha e também vamos aprender como formatar e editar esta planilha e deixar ela funcional, ok? Então, sem mais demora, vamos para a prática. Então aqui estamos, né, no nosso Google Planilha, né? No Excel do Google, dá para chamar assim. E vamos começar então. Hoje vamos trabalhar com uma lógica muito simples, que é de controle de aluno. Eu sei que nem todo mundo é professor, mas todo mundo já foi, continua sendo um aluno e ainda vamos ser alunos, sempre. Então vamos lá, controle de alunos. Tá? Então vamos colocar aqui, na primeira, aqui vamos digitar número. Então por que eu estou digitando separadamente cada coisa? Por que eu coloco aqui, por exemplo, número e não faço tipo no Word? É porque no Excel a gente precisa colocar cada texto onde vamos fazer os preenchimentos dentro de uma célula separadamente. Tá? Então não escrevemos que nem é no Word ou no Google Docs que a gente faz textos contínuos, que fazemos textos separados por célula. Então número fica dentro da célula número só mesmo. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar só número. Aqui vamos colocar nome, né? A gente pode chamar só de nome do aluno, por exemplo, e nome do aluno. Na sequência, vamos buscar uma outra informação, que no caso vai ser a data de matrícula, por exemplo, data de matrícula. Vamos deixar assim, data de matrícula. Tá bom. Aqui vamos colocar, por exemplo, o valor da matrícula. Matrícula. Prontos. E depois vamos colocar, por exemplo, a gente colocou a data, qual a informação mais vai ser importante que a gente vai colocar aqui. Temos a data e agora vamos colocar as nossas disciplinas. Quais são as nossas disciplinas? Aqui a gente teve Google Drive, onde vamos colocar as notas dessas disciplinas. Docs, vamos colocar aqui à frente, continuando. Docs, depois do Docs tivemos o Sheet, que é o Google Planilha. Do Sheet tivemos Slide, que é o Google Apresentações. Do Slide vamos ter também o Forms, que é o do questionário. Bom, também vamos colocar um espaço aqui que vai ser a frequência. Então aqui vai ser a frequência. Depois da frequência vamos ter a data de conclusão. Data de conclusão, por exemplo. Conclusão. Depois da data de conclusão, aqui vou só configurar aqui em outro monitor o idioma, porque sempre que aparece esse problema é questão do idioma. Vamos voltar aqui. Fazer ao vivo é isso. Então vamos. Agora sim. Agora nosso teste. Conclusão. Data de conclusão. Vamos colocar aqui observação. Vou colocar aqui uma OBS. Temos data de conclusão. Reparem que aqui o nosso texto não está ajustado. Então, sempre que isso acontece, queremos que o texto fique automaticamente ajustado. Selecionamos todas as linhas para não fazer isso de uma forma única, ponto a ponto, e clicamos aqui. Logo que ficar com esse cursorzinho, pode ser em qualquer parte, não precisa só ser na última linha. Pode ser aqui no centro. A hora que virar essa seta dupla, nós também vamos dar um duplo clique. E reparem que ele ajustou o nosso texto de maneira que conseguimos ler cada palavra que a gente colocou. Tá bom? Então vamos continuar aqui no nosso preenchimento. No número, temos basicamente, podemos colocar 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Mas para não fazer isso toda hora só digitando, tem uma outra forma de auto-preenchimento que o próprio Google já vai entender o que a gente quer, porque o Google procura padrões e aí ele já entende, ó, queremos
queremos uma sequência numérica, né? Então ele já nos dá essa sequência. Aqui nos nomes vamos colocar nomes aleatórios: Álvaro, Pedro, Victor, Mauro, Nelson, Luiz, Francisco, por exemplo, Marta, Helena, Paula, por exemplo. Aí colocamos só os nomes dos nossos alunos, nomes aleatórios. Na data podemos, por exemplo, colocar 30 de 01 de 2021, 28 do 02 de 2021, e daqui já podemos puxar que o Excel já vai entender que tem um padrão aqui, né, que a gente está colocando. Reparem que ele já chegou até no mês 10, porque a gente tem 10 alunos, como se cada mês um aluno se matriculasse. Então já temos isso. O valor da matrícula vamos deixar igual para todos, então podemos simplesmente escrever 1000 e copiar para todo mundo aqui. E aqui no Google Drive, isso são apenas notas, então vamos pegar uma nota e vamos copiar aqui para todo mundo. Por exemplo, aqui só na nota, vamos colar para todo mundo. A frequência vamos colocar assim 0,9, aqui vamos colocar 0,8. Por que eu estou colocando 0,9, 0,8? Porque a frequência normalmente ela é em percentagem ou porcentagem, como queiras denominar. Então, como é em porcentagem, para que o Excel calcule correto, ele entende a porcentagem em fração, né? Então, é um número, né? 100% é igual a 1 e 90 é 0,9. Então, é por isso que eu estou colocando nessa lógica, tá? Então, aqui eu estou colocando decrescente apenas para evidenciar este fato, tá? Então, para o nosso caso aqui, vai ser dessa maneira. E para terminar, a gente vai pular para o 100%, tá? A data, eu vou copiar essa data daqui, porque aqui na data eu coloquei duas datas só para mostrar formatações diferentes em termos de datas. Então, basicamente, essa é a nossa planilha e aí vocês entenderam a regra de preenchimento. Aqui no valor, nunca colocar um símbolo da moeda, sempre colocar apenas o número e o símbolo da moeda você coloca formatando esse número aqui em moeda. Aqui também você não coloca nada, simplesmente coloca isso, não coloca sinal de porcentagem, não coloca nada. E daí, na formatação de texto, vocês vão entender o que eu estou dizendo, ok? Então, é basicamente isso. E agora vamos começar a trabalhar nossa planilha. Mas para ficar mais visível, primeiro eu vou pegar essa nossa tabela aqui, eu vou puxar ela, né, até aqui em observações. E daí vamos colocar borda. É a primeira coisa que a gente vai trabalhar para que vocês consigam entender e verificar o que é que acontece, tá? Então vamos primeiro aqui, vamos colocar borda. Viemos aqui em bordas e vamos clicar em todas as bordas aqui para que a gente consiga ver. Só que ficou muito grosso. Por quê? Porque eu deixei na opção mais grossa. Vamos alterar para uma opção mais fina, tá? Então vamos deixar aqui, ó. Reparem, ficou mais fino, ficou mais atrativo. Então podemos também olhar essa borda interna aqui. Eu quero que essa borda interna por agora esteja tracejada para que vocês entendam as diferenças, tá? Então de borda por agora é isso, depois a gente mexe com maiores detalhes. Então primeira coisa que eu quero mostrar aqui é, por exemplo, vamos deixar essa tabela mais centrada, tá? Então vamos inserir e apagar algumas colunas. Vamos aprender como inserir linhas e colunas. Então tá, vou selecionar aqui. Quando eu quero inserir linha, eu venho aqui no número. Lembra que eu falei que as linhas são identificadas pelo número? Então venho aqui no número da linha, eu clico com o botão direito e aqui tem adicionar, inserir linha, uma linha acima, abaixo. Então vou inserir uma linha acima. Reparem que temos uma linha acima. E eu vou inserir, por exemplo, essa linha acima que está ali. Ou eu posso, por exemplo, selecionar essas linhas aqui de novo. Vou selecionar, venho no teclado, aperto Shift e seleciono mais uma, por exemplo. E venho aqui e posso inserir mais duas linhas acima. Reparem que agora temos mais linhas aqui. Ah, mas se vamos supor que eu inseri errado essas outras linhas acima. Então basta vir aqui, selecionar de novo, né? Eu posso
selecioná-la, aperto Shift e seleciono a outra também, clico com o botão direito e venho aqui excluir linhas. Simplesmente vou ali e excluo. Reparem que agora temos apenas a primeira linha, que é a que a gente queria. Para a coluna, a mesmíssima coisa. Podemos vir aqui e inserir uma coluna à esquerda. Reparem que vamos inserir mais uma. Inserir mais uma coluna à esquerda. Mas a gente só queria inserir uma, então basta também selecionar aqui, clicar com o botão direito e excluir coluna. Ou simplesmente você também pode usar essa função de desfazer e voltar. No caso, eu queria apenas deixar isso para que você conseguisse visualizar a nossa planilha melhor e aí ajustar tudo. Outra forma, sempre que você também quer aumentar isso, você não necessariamente precisa inserir uma coluna. Você pode simplesmente vir aqui e aumentar a altura da coluna. Reparem que essa coluna ficou com uma altura maior. Eu posso fazer o mesmo com a largura da coluna. Reparem que aqui só tem uma, aqui só tem outra, mas parece que tem mais, mas só tem uma. Então, isso é uma outra forma de se trabalhar. Bom, feito isso, nossa tabela está aqui totalmente centrada. Agora, vamos trabalhar nela e focando apenas nela, tá bom? Vamos dar sequência, vamos então começar a explorar, né, esses pontos aqui, texto, essas funções que temos aqui, que são as funções da aula. Então, vamos lá. A primeira que a gente tem aqui é o título. Então, reparem que o nosso título está na célula B1. Né? Reparem aqui, está na B2. Ó, aqui na B2. Aqui, o nome, aqui, pessoal, B2. Tá? Mas eu quero que ele fique aqui ao centro, que fique mais bonito. Então, podemos selecionar esse título e vir até o nosso final e viemos nessa função aqui, mesclar. Ao mesclar, ele juntou todas aquelas células e transformou em uma única célula. Agora podemos trazer o nosso título, mas vamos também aumentar aqui o tamanho do nosso título para 18. Vamos, por exemplo, só alterar o tipo de letra do título. Vamos deixar ele em negrito e vamos aqui centrar o texto. Reparem que agora nosso título está no centro da nossa tabela aqui. Outra coisa que a gente pode também fazer é fazer o mesmo para esse daqui. Vamos selecionar o nosso subtítulo e em vez de deixar o nosso subtítulo com tamanho 10, vamos deixar com tamanho 12. Né? Vamos também deixar negrito. Vamos também ajustar esse texto. Vamos deixar o nosso título mais ao centro e vamos colocar um fundo nele. Vamos colocar um fundo, deixa eu buscar aqui, esses verdinhos aqui. Reparem que ainda assim o nosso título não está totalmente legível. Então, o que a gente pode fazer? Se clicar aqui em cima, duplo clique, reparem, ele aumentou. Só que aumentou apenas um. Eu quero fazer tudo junto, então seleciono toda a tabela. Não era isso. Vamos Ctrl Z aqui. Boa. Vamos selecionar aqui toda a nossa tabela. Podemos clicar Shift e clicamos na última aqui. Vamos, voltou. Vamos selecionar cada uma aqui, ó. Vamos selecionar toda a nossa tabela. Selecionado, voltou de novo. Então, selecionamos aqui manualmente. Essa é uma seleção manual. Aqui, aqui e aqui. Agora vamos dar um duplo clique. A hora que virar essa seta dupla, duplo clique. Reparem que já reajustou todo o nosso texto. Reparem. Então, reajustou aqui o que? Todo o nosso texto da tabela. Então, essa é a nossa tabela agora. Vamos continuar trabalhando. Eu vou reduzir esse espacinho aqui, para que a nossa tabela fique centrada. Então, aqui temos nossa tabela. Então, de uma maneira um pouco mais visual. Então, podemos olhar que essa primeira célula está muito grande. Então, vamos ajustá-la também, deixando o número aqui. Então, podemos colocar o símbolo. Pronto. Aqui já está. Então, estamos aqui a formatar e a editar o nosso texto de uma maneira que nos permita ficar mais atraente e mais bonito. Então, vamos fazer aqui umas configurações, tá? Muito mais simplificadas. Então, vamos começar, por exemplo, tratativa de data. Então, vamos selecionar todas as datas que estão aqui. Selecionamos todas as nossas datas, aqui que estão. E viemos clicamos aqui,
e aqui temos mais formatos. Né? E aqui temos mais formatos de data e hora. Podemos, por exemplo, selecionar um formato que nos dá até o horário, por exemplo, esse vai nos dar. Ok, reparem que, vamos fazer de novo aqui, reparem que agora a gente só digitou números, agora temos aqui sábado 30 de janeiro de 2021, meia-noite. Mas como o Excel puxa tudo dessa maneira, esse é um formato interessante. Vamos pular para a última data e também vamos buscar um outro formato de data. Viemos de novo para cá, podemos simplesmente clicar em data e aí ele já está num formato de data, então não acontece nada. Ou vamos fazer a mesmíssima coisa, mais data, e selecionamos um outro. Dessa vez eu quero, não precisa trazer o dia de semana, apenas que informe o mês. Vamos selecionar este formato. Repare, aqui temos um formato de data muito mais detalhado, que pega o dia da semana, o dia do mês, o ano e o horário. Aqui temos apenas o dia, o mês e o ano. Não, é um formulário de data muito mais simplificado e aqui muito mais detalhado. Dependendo do que você vai fazer, se você quer saber a hora precisa que a pessoa se matriculou, esse formulário aqui da data é melhor. Se você quer saber só o dia em que ele concluiu, aqui sua data, essa aqui é melhor. Se você quer saber até o horário, pode puxar também este formato de data aqui. Então é bem simples, mas bem prático. Outra forma que a gente vai olhar agora é com relação a formato de valores. Como eu uso muito reais, né, por estar no Brasil, aqui para mim já aparece o real. Por exemplo, só clico aqui já coloca tudo em reais. Mas você pode, por exemplo, querer colocar esses formatos todos aqui em dólares, em kwanza, euros, em meticais ou qualquer outro formato. Viemos aqui, mais formato, mais moedas. Por exemplo, se vier aqui, eu já usei meticais, por exemplo, se eu clicar aqui, né, e aplicar, fica em meticais. Se eu voltar para cá e selecionar kwanza angolano e aplicar, fica em kwanzas. Se eu voltar para cá e selecionar dólar americano e aplicar, fica em dólares. Então tem N possibilidades, você pode explorar. Reparem que não é necessário você escrever o símbolo. Se você olhar aqui em cima, aqui tem apenas o número. O que está aparecendo é apenas uma forma de exibição. O mesmo com a data, né? Então, reparem que aqui até aparece a data com horário e aqui temos apenas a data. Então, não aparece domingo, sabe? Isso é apenas forma de exibição, tá? Outra coisa que aqui também, como a gente está aqui nas notas, a gente pode trabalhar com mais casas. Clicando aqui, ele já coloca no formato de mais casas e a gente pode adicionar quantas casas forem necessárias, por exemplo, ou reduzir quantas casas. Né? Por exemplo, a gente pode trabalhar assim para casos de né, de número de notas que precisa ir com precisão, né? Pode reduzir, pode aumentar ou reduzir e ficar apenas um único número. Então isso é muito simples, tá? Outra questão é aqui que eu falei da frequência, que é 100. Basta eu clicar aqui, reparem que aparece já aqui os nossos percentuais. Aqui é para ser 100% só. Eu tinha colocado 10, não fica 100. Então, uma coisa, se você não tem nenhuma configuração na casa, você precisa, por exemplo, aqui não tem nenhuma configuração. Se eu quero escrever 90% e escrever 90%, quando eu for clicar em porcentagem, ele vai ficar 9.000%. Por quê? Porque 90% em um lugar que não está configurado é 0,9. 0,9 se eu clicar e configurar para porcentagem é 90%. Vocês podem ver aqui. Agora, se já está configurado em porcentagem e você quer escrever 90% e escrever 0,9, por exemplo, fica errado também. Então, tem que escrever mesmo 90%, quando já está configurado. Então, vale a pena se atentar a essa pequena diferença, tá? Então, vou apagar essa parte e vamos seguir com a tratativa da nossa tabela. Outra coisa interessante que a gente não viu lá ainda é a questão da orientação total do texto. Então, vou selecionar aqui, por exemplo, vou selecionar só daqui para baixo, para a gente tratar da orientação total do texto. Reparem que esse nosso texto,
pelo menos essa coluna aqui está à direita, essa está à esquerda, né? Aqui está à direita. Então não tem padrão, é bom deixar padronizado. Então podemos vir aqui e colocar à esquerda, por exemplo, e viemos aqui e ajustamos ao centro. Tá? Então isso é bem importante. Outra coisa interessante que dá para fazer também com relação de alinhamento de texto, vou selecionar aqui, por exemplo, aqui tem palavras menores, mas essa palavra é um pouquinho maior. Eu quero que isso fique mais justo possível, então a gente pode vir aqui na orientação de texto e ir selecionando. Reparem como é que ficou. Não gostei dessa forma, então venho aqui de novo, seleciono. Também não achei que ficou atraente. Aí você vai trabalhando para olhar. Achei que ficou interessante, mas não do jeito que eu desejo. Ficou bem melhor. Não tão melhor assim. Então eu volto aqui e vamos deixar nessa, por exemplo. Então aqui o que eu quero mostrar é o que? Você pode ir testando várias possibilidades. E outra coisa que eu vou aproveitar e explicar, reparem que aqui o nosso texto ele está à esquerda e bem centrado. Por exemplo, eu posso vir aqui colocar o nosso texto todo ao centro. Reparem que ele ficou ao centro. Eu posso ajustar o nosso texto para cima. Reparem que ele ficou na ponta de cima, né, do nosso princípio aqui. Ou eu posso ajustar o nosso texto ao centro, que ele fica centralizado no meio, né, e também da altura da célula. Ele fica na largura, ele fica centralizado, ou seja, deixa esse espaço aqui. E na altura também ele fica centralizado, ou seja, deixa estes espaços aqui. Então, essa é outra forma de se trabalhar esse texto. Uma outra coisa bem interessante também de se trabalhar aqui ainda é a questão de filtros. Então, podemos selecionar tudo e vir aqui criar um filtro. Reparem que veio esse campinho que não estava em cada uma dessas células. Qual é a vantagem desse campinho? Vamos supor que, por exemplo, eu só quero olhar os dados do Mauro. Vou selecionar aqui, eu vou limpar tudo primeiro. Por exemplo, eu posso vir direito aqui e escrever Mauro. E eu clico aqui e aplico. Reparem que agora só vejo os dados do Mauro. Não que aqueles outros dados foram apagados. Não, nossa planilha continua exatamente igual. Mas eu só estou visualizando os dados do Mauro, que no caso aqui é o 4. Entende? Eu poderia filtrar pelo número 4, eu poderia filtrar pelo nome, eu poderia filtrar pela data, poderia filtrar pelo valor, não, porque os valores são iguais. As notas aqui também a gente deixou igual. Poderia filtrar, por exemplo, pela frequência. Então, o filtro te permite, por uma variedade, buscar numa planilha. Essa planilha que a gente fez, né? Ela é uma planilha pequena. Então, é fácil você olhar. Imagine que você tem uma planilha de 1000, né, linhas. Aí você tem maior dificuldade para se achar. Então, filtro ajuda muito nesse detalhe. Então, sobre a questão de filtro é muito, muito, muito simples. Então, a gente já aprendeu a inserir e a excluir linhas e colunas, aprendeu aqui a configurar, temos aqui a questão dos filtros. A fórmula, a gente não aprendeu nada de fórmula, mas a gente vai aprender, tá? Outra coisa que é importante aqui, ainda vamos continuar, vamos deixar nossa tabela um pouquinho mais atrativa. Então, vamos selecionar tudo. Viemos aqui em bordas. Primeiro de tudo, vamos alterar aqui a espessura da borda. Eu quero que fique essa espessura aqui. Vamos alterar a cor, só para vocês verem que também é possível fazer isso. Vamos alterar a cor da espessura e vamos colocar bordas externas. Reparem que as nossas bordas externas estão noutra coloração. Então, agora vamos fazer o mesmo com as bordas internas. Só que aqui a gente altera a cor também. Vamos colocar uma cor diferente para as bordas internas. Vamos alterar também para essa espessura aqui. Então vocês podem ver que a gente alterou, né? Temos aqui a nossa borda externa mais grossa e em vermelho, e a borda interna em outra cor com tracejado. Então, isso vocês podem explorar bastante, podem ajustar, puxar. Aqui vocês podem, né, fazer uma coisa. Outra coisa que vocês não viram, mas que a gente já aprendeu, vou mostrar apenas, é que você pode inserir células
e colunas dentro da própria tabela. Por exemplo, vou inserir à esquerda e eu vou inserir outra à direita, por exemplo. Reparem que está aqui. E aqui para excluir podem voltar aqui na seta ou simplesmente, por exemplo, vamos selecionar essa aqui e eu vou excluir a coluna. E o mesmo pode ser feito com linha. Por exemplo, eu clico aqui, vou inserir uma para baixo, né? Clico aqui, vou inserir uma para cima. Posso simplesmente voltar aqui ou simplesmente selecionar e excluir linha. Então, é muito simples trabalhar com isso. É muito simples fazer essa configuração aqui. Então, como vocês podem ver, essa é a nossa primeira tabela e na próxima aula a gente continua trabalhando nela e aprende coisas mais interessantes. Nos vemos na próxima aula.